Oiê, meu nome é Giovanna Ariane e eu sou estudante de jornalismo e tenho um blog de curiosidades no Instagram. Me segue aí porque agora está começando a primeira edição do Lugar de Fala. Nosso bate-papo de hoje é com a Laura Zanon, uma estudante de cursinho com foco em medicina, que, em meio ao caos da pandemia, ela decidiu que medicina não era só para ela. Lau, seja muito bem-vinda e eu quero que você se apresente com as suas próprias palavras, diga quem você é. Obrigada, Gi, por me receber aqui. Então, eu tenho 18 anos, eu sou de São Paulo, capital, e eu sou amiga da Gi. A gente estudou juntas no ensino médio, e depois da nossa formatura eu fui para o cursinho pré-vestibular, né? E aí para prestar medicina, como você já disse. Mas aí no meio da pandemia, do isolamento, eu decidi adaptar os meus planos para a enfermagem. Isso, Lau. Bom, eu vou falar mais uma vez, né? Seja muito bem-vinda. Eu estou muito ansiosa para falar sobre esse assunto, principalmente porque é um tema muito comum na vida de quem vai prestar vestibular e às vezes não tem muita ideia do que cursar e vai sempre para as alternativas mais óbvias. Com certeza. Ser vestibulando no Brasil já é uma aventura por si só, né? E aí, querer entrar para medicina é uma coisa muito concorrida e aí é um desafio somado a isso. E no meu caso mesmo, 2020 está sendo meu primeiro ano nessa doideira e eu já tenho meus surtos, né? E é, tipo, bem difícil simplesmente decidir o que fazer pro resto da vida, tão jovem assim, né? Mas tem que pensar em viver um dia de cada vez e uma decisão de cada vez, ser sensato nesse momento, né? Exato. Bom, eu vou começar puxando o gancho da nossa conversa com o porquê você desistiu de cursar medicina. Como foi essa decisão? Então, como eu já disse, foi na quarentena, né? Uma coisa bem tranquila nesse período. Mas Pouco nesse conturbada, isolamento, né? não, super de boa. Mas nesse isolamento eu repensei muita coisa na minha vida, principalmente sobre o meu futuro, o que eu almejo profissionalmente, etc. Eu sempre me vi na área da saúde, e nesse contexto o curso mais, digamos assim, mais óbvio, realmente é a medicina. Mas enfim, eu comecei a refletir, fuçar na internet como que não quer nada. E umas 2 semanas depois, dentre as opções que eu separei, né, eu me vi mais interessada pela enfermagem mesmo. E aí, quando eu fui pesquisar mais sobre, logo eu vi que era isso que realmente ia me fazer feliz. Aí eu abandonei de verdade a medicina. É muito bom, né, ter essa experiência. Então, pelo que você me falou, você acha que a pandemia te influenciou, de alguma forma? Digo, não só pelo fato de ficar mais em casa, mas porque você acabou vendo, como era o trabalho de um médico ou enfermeiro na TV, principalmente nesse tempo que eles ficam passando 24 horas, Uhum. como estão os hospitais e tudo mais. Acaba influenciando indiretamente, né? Eu fiquei vendo os trabalhos dos médicos e dos enfermeiros pelo mundo todo, em diversas condições, né? Na linha de frente contra o vírus. E aí eu pude notar as divergências entre essas duas profissões. Eu consegui separar o que eu gostaria de praticar ou não em cada uma. E eu fui me aproximando cada vez mais da ideia de ser enfermeira. Fora isso, acho importante dizer que eu tive que me adaptar com o EAD, assim como tantos outros estudantes, né? Foi algo muito relevante para minha decisão, porque estudando em casa eu meio que saí do piloto automático da rotina tão intensa e sem pausa do cursinho. Eu consegui parar e analisar melhor a situação, basicamente. Como era a sua rotina antes da pandemia? Tipo, como foi esse período de adaptação? No meu cursinho, as aulas vão de segunda a sábado e tem 3 dias de integral. Tem dois que são mais que vão até mais tarde, tem um que é mais cedo. Mas enfim, eles dividem também a maioria das matérias em frentes para tipo render mais no conteúdo assim. Biologia, química e física tem 4 frentes, por exemplo. Então é muito conteúdo mesmo, né? E é muito exercício. Sempre fica alguma coisa atrasada e isso é super normal. Mas pessoalmente, no presencial, era mais difícil seguir o plano de estudos, assim, à risca, porque nem sempre eu chegava super disposta em casa. E é normal, né? Era uma rotina bem corrida. Eu fazia o que eu conseguia, o que dava, tipo, o que dava tempo, sabe?
tinha mais isso de priorizar algumas coisas. Mas aí no EAD, eu tenho mais tempo para os estudos e para as tarefas. Só que não quer dizer que seja fácil. É, óbvio, acho que todo mundo tá sentindo isso, essa dificuldade maior para ter o mesmo foco de antes nas aulas, por estar no conforto de casa e tal. Essa decisão de trocar de curso, foi durante a quarentena ou essa ideia já tinha passado pela sua cabeça, ainda no presencial? Eu nunca pensei, assim, diretamente na enfermagem. Eu sempre pensava na medicina mesmo. Mas aí na minha quarentena reflexiva, eu percebi que eu nunca me interessei de verdade por estudar para fazer diagnóstico, pensar no tratamento e tal. E esse é o foco da medicina, né, basicamente. E aí eu fui procurar outras opções e eu me encontrei na enfermagem. Mas agora, você tem ideia do que te fez falar é essa profissão que eu quero? Tipo, é enfermagem e não medicina? Então, essencialmente mesmo, pelo que eu já pesquisei, pelo que eu já li, a enfermagem ela foca no cuidado com o paciente. Então é um contato muito mais próximo com a pessoa, com o ser humano, não só com a saúde dela, digamos assim. Então, no fundo, é disso que eu sempre gostei de fazer, sabe? Mas você acha que talvez você tenha ficado presa a essa ideia de ser médica pelo status, pelo salário, por isso que você talvez tenha demorado a descobrir que o seu caminho era enfermagem, não a medicina? Boa pergunta. Não exatamente, assim. A minha mãe, você sabe já, mas para quem não sabe, Uhum. a minha mãe é médica, para quem tá ouvindo. A minha mãe é médica, então eu sempre tive ela como um exemplo, assim, excelente dessa profissão, muito presente na minha vida, né? E lógico, o status socioeconômico da medicina é muito relevante. Eu sonhava em, tipo, trabalhar num hospital, ou então ter meu consultório, enfim. É um dos cursos de maior prestígio na saúde, no geral também, né? O que, inclusive, é um dos muitos motivos para a quantidade tão grande de pessoas, de jovens escolhendo esse caminho no vestibular. Mas eu nunca levei o fator econômico como o único para escolher uma profissão, sabe? Muito Uhum. pelo contrário, inclusive. Acho que o fator decisivo mesmo é se aquilo te faz feliz, te faz realizado, e se é uma coisa que você tem chance de se destacar individualmente, como um profissional mesmo. É muito comum a gente quando a gente falou de é, profissões óbvias, né? Tipo, é aquela que a gente conhece, o engenheiro, é o advogado, é o médico, e aquelas profissões que todo mundo sabe que o tio é bem-sucedido, o meu primo que entrou para advocacia já está trabalhando, então as pessoas vão por esse caminho e não é bem assim, né? Talvez você faça isso, mas não seja feliz fazendo. Exato. E aí não vale de nada, né? E aí não vale de nada. Às vezes você está fazendo medicina, mas na verdade você queria ser design de games, sabe? Umas coisas. No seu caso não teve é, Essa essa coisa tão diferente, né? foi de medicina para enfermagem. Que é importante comentar que, assim, você tem que escolher uma coisa que vai te fazer querer levantar da cama todos os dias para trabalhar. Não adianta você Não, com acordar certeza. para essa ser sua motivação, porque uma hora acaba e aí, mas tem que ser Sim, uma coisa que te motiva a fazer aquilo todos os dias da sua vida. Pode até ter a opção de tipo a pessoa vai fazer um curso, aí ela acaba trabalhando com outra coisa, porque profissão é diferente de carreira, né? Curso é diferente de carreira que você vai seguir. Já tem que ter encaminhado isso. O que eu quero para minha vida, que vai me motivar todos os dias, sabe? pelo que você falou, sua mãe é médica, então você teve esse apoio da sua família quando você decidiu que ia trocar de profissão, Sim, mesmo? tive. É que assim, lógico, né? Ficaram, é, poxa, não vai ser médica igual sua mãe. Mas tudo bem, não era isso o mais importante, né? Eles ficaram muito felizes e isso é muito importante emocionalmente, né? Porque para todo mundo que eu contei, os meus amigos, meus familiares, todo mundo ficou bem feliz por mim, por eu ter refletido sobre o assunto, né? Pensado duas vezes, por eu estar decidida e ter chegado numa conclusão priorizando a minha felicidade ao longo prazo, né?
Eu acho até Bom, que você entende isso, do apoio da família, né? Você deve entender bastante. não, eu entendo, porque eu escolhi. Bom, eu estou cursando jornalismo, mas a minha mãe é dentista e meu pai é engenheiro, ou seja, eu tangenciei totalmente a família, né? E eu fui totalmente contrária. Mas eu sempre recebi apoio dos meus pais, porque era o que eu queria. E eu hoje eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja É, jornalismo, né? Bom, Lau, eu ficaria mais uma hora falando sobre isso com você, mas infelizmente nosso horário está se esgotando. Então, para ah, finalizar, eu queria primeiramente te agradecer por aceitar o convite. eu que E se você quiser agradeço. falar mais alguma coisa, alguma dica que você tem para quem está nessa situação, não só de medicina, mas que talvez queira trocar de curso, você É, pode se sentir à vontade para falar. não sei, gente. Eu não pensei muito nessa parte. Até falei Não, pra Gi. é só o que você falou de apoio da família, eu acho que já é muito interessante, Já porque é muito válido pensar, vocês que estão ouvindo, que estão nesse momento da vida de decidir, né, a profissão, o curso, a carreira, enfim. É muito válido refletir sobre isso. E eu acho muito legal também lembrar que é a sua vida, sabe? Não é a vida dos seus pais, não é a vida dos seus amigos, não é a vida de ninguém, é a sua, entendeu? É você que vai lidar com aquilo todos os dias, por todas as fases desse caminho na sua faculdade, no seu curso, né? Na hora de trabalhar mesmo. Enfim, tem que pensar o que é melhor para você, tem que fazer um exame de consciência mesmo. muito bom, Lau, perfeito. Sempre dando o seu momento coaching de Laura. Então, gente, chegamos ao final da primeira edição do Lugar de Fala. Se você está pelo YouTube, não esqueça de curtir e compartilhar, isso é extremamente importante. Eu agradeço você que ficou conosco até o final e você que parou no meio, mas não desistiu de nós. De toda forma, queria agradecer mais uma vez a Laura por ter aceitado esse convite, essa coisa louca que eu sempre invento, cada hora uma coisa para fazer. As portas sempre estão abertas e não tem ninguém melhor para falar sobre esse assunto do que alguém que está passando. Afinal, esse é seu lugar de fala. Valeu e até o próximo episódio.